O sujeito te disse onde conseguiu os discos, João? Aí é que está. Ele era da Assembleia e ele não disse, quer dizer, provavelmente alguém da família dele tal tinha comprado em algum lugar. Tal. O fato é que ele sabia que eu era um cara que comprava disco, vivia atrás de disco e tal. Ele me deu de presente. E o besta aqui, entre esses discos que ele me deu de presente, tinha o hino nacional americano, rapaz. O não sei não sei quantas estrelas, a bandeira de não sei quantas estrelas, tem um nome em inglês. Eu não sabia que era o hino americano. Tinha umas coisas de ópera também, eram uns 8 disquinhos desses. Um cara foi na minha casa e olhou, ele devia saber que aquilo era o hino americano, sabe? Eu disse, não, você quer um? Escolhe aí. E ele escolheu aquele e eu dei. Depois é que eu fui dizer, que filha da mãe, ele devia saber que era o hino americano. E o hino americano hoje, já pensou um disquinho desse nos Estados Unidos? Quanto é que deve? Esse é 1901. 1901? É do início do século. Para os americanos também, era uma coisa que era absoluta novidade também, né? Berliner, inclusive, um alemão que cria isso nos Estados Unidos, aquilo era absoluta novidade. Bom, mas isso sai na urina. Passou, o otário aqui deu, não vai desdar. Já estava a dar, e eu só descobri isso muito tempo depois. Eu ouvi aquele negócio, mas eu não sabia o nome, eu sabia que era um hino americano. Aí quando eu fui ver, eu digo, mas eu dei a gravação do Berliner, do hino nacional, mas tudo bem. Aí, em 1902, um judeu europeu vai para os Estados Unidos, chamado o homem lá da Casa Esse, como é o? Frederico Figner. Fred Figner. E faz um acordo com a Odeon, que era alemã, mas tinha patentes internacionais, e vem para o Brasil e lança esta novidade do disco no Brasil. Primeiro também em cilindros e depois em disco. A primeira marca antes da Odeon foi Zonofone. Nós tínhamos vários Zonofones aí. Só que o disco exigia a máquina reprodutora de sons, que era o gramofone, que era um negócio que rodava com uma agulha que percorria o sulco, mas para poder emitir o som, ampliar o som, era uma boca, como se fosse uma boca de um instrumento de um bombardão e tal, que recebia a vibração, uma campânula que recebia a vibração da agulha e ampliava o som. A música produzida no disco no Brasil era a música ou para dançar, porque passou a se usar a música de gramofone, em vez de você pagar a música, você comprava. Tinha até, eles andaram fazendo uns gramofones com uma campana enorme para poder fazer um som para uma sala grande, para repercutir, para dar som para todo mundo dançar. Então, normalmente era uma coisa pequena para ouvir em casa e tal. Mas já existia também grandes para tocar, para dançar, ouvir música para dançar. E aí, estes compositores que até então escreviam suas músicas para alguém escrever, passar para a partitura de piano e alguma senhora em casa tocar no piano, passa a ter uma chance nova. Ele não produz mais para a partitura para ser reproduzida no piano. Ele produz para alguém que grava e vende essa música inscrita, esse som inscrito no disco. Então surge a música popular de disco para uma diversão de pessoas da cidade, porque o homem do campo não tinha nem como comprar talvez um outro fazendeiro rico comprasse, vinha na cidade, comprava um gramofone. Até na literatura, cenas curiosas, um cara no Amazonas,
compra um... Isso está no livro do, se eu não me engano, Marupiara. Ele compra vai no Rio de Janeiro, compra um gramofone, leva uns discos, e lá tinha índio. E quando os índios ouvem um negócio rodando e o som saindo por aquela campânula, eles ficam na maior. E a música que o cara levou era o Rato, Rato. Rato, rato, rato. Por que motivo tu esse, meu baú? E os índios ficaram tão fascinados que não queriam que o cara acabava e o índio queria que repetisse. E ele ficou em polvorosa, porque os índios ficavam insistindo em querer ouvir de novo e ele já estava de saco cheio. E o índio queria ouvir mais, e mais, e mais. Olha que depoimento interessante. Do início do século XX, ele chega até a um lugar do Brasil onde tem índio. Mas o forte mesmo era a cidade. Nas cidades, o disco ganha essa importância fantástica de produção para venda na loja, que você ia, comprava o disco, você já não precisava mais do piano para ouvir música, não precisava mais de ir na praça ouvir a banda militar tocar, que as bandas militares nos jardins públicos tocavam música popular. Ela não era só a música marcial. A banda do Corpo de Bombeiros, a banda do Arsenal de Marinha, a banda dos Fuzileiros, todas. Lá nos estados, a banda do não sei que de Salvador, em São Paulo, a banda da Polícia Militar, todos, além do seu repertório específico de música para coisas militares, dobradas, marcial, ele tocava também, principalmente nas praças, quando chamava locais onde era tocado para o povo, não tinha nada de cívico, ele tocava os gêneros gravados de música popular em disco. Bandas de coreto, né? Os coretos e tal. Os coretos também, que eram... Você vê que os coretos no Brasil, as bandas de coreto, os músicos se vestem como militares, tem bonezinho e tal. Por quê? Porque eles são uma reprodução civil de uma criação feita para a banda militar. Bom, então o disco de 1902 a 1927 era mecânico. A partir de 1927 ele passa a ser disco elétrico, coincidindo com a evolução tecnológica do cinema, porque até 27 o cinema era mudo e a partir daí aparece o cinema sonoro, porque você tem uma outra possibilidade de gravação, não é mais do sulco, é na margem do celuloide você grava o som ótico. Quem faz a leitura não é mais uma agulha num sulco, é um desenho na margem do celuloide que é lido e a imagem ótica é transformada em som. E então você tem um cinema sonoro.